Olá a todos, eu me chamo Cássia Teodoro, sou médica veterinária e mestranda no programa de pós-graduação em zootecnia da Universidade Federal da Grande Dourados e vou apresentar o trabalho intitulado Impacto da utilização de piso plástico na qualidade da carne de frango de corte. O Brasil, ele é um país com destaque na produção avícola, e isso se deve pelas constantes pesquisas e tecnologias que são desenvolvidas buscando melhorar o setor. Na qualidade da carne, que é o nosso produto final, ela está intimamente relacionada a vários fatores, tais como a genética, o sexo, a nutrição, ao estado de bem-estar em que a ave se encontra, ao sistema de produção, entre outros. A cama de frango é um importante componente na produção animal, afinal as aves passam quase 100% da sua vida sobre a cama. E ela deve proporcionar um estado de bem-estar e também manter a sanidade do ambiente. Nesse sentido, várias pesquisas são desenvolvidas para que se obtenha um material que seja eficiente em trazer conforto e bem-estar às aves, que não onere o custo da produção e que traga um produto final de alta qualidade. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o impacto da utilização do piso de plástico e da maravalha na qualidade de carne de frangos de corte. Então, foram utilizados 1.500 pintainhos de um dia, machos, da linhagem Ross 408. Eles foram divididos de forma inteiramente casualizada em 5 tratamentos, com 6 repetições, e em 30 boxes, e cada box continha 50 aves. Os tratamentos eles foram divididos da seguinte forma: o T1 maravalha, T2 piso plástico, T3 50% maravalha, 50% piso plástico, o T4 piso plástico com aditivo antimicrobiano e o T5 50% maravalha, 50% piso plástico com o aditivo antimicrobiano. As aves, elas receberam água e ração à vontade durante o período experimental, que foi de 42 dias. Os pisos plásticos, eles foram fabricados de polietilênio com proteção UV. E aqueles que possuíam o aditivo antimicrobiano, ele era injetado no momento da fabricação. Esses pisos plásticos, eles possuíam as perfurações para a passagem da excreta. E eles foram colocados em toda a extensão do box. Aos 42 dias, foram selecionadas 3 aves por repetições, e essas aves elas foram abatidas e tiveram o peito coletado para as análises. E as análises realizadas, elas foram a dimensão do peito, onde foram mensurados, com o auxílio de um paquímetro digital, o comprimento, largura e a espessura dos filés. Com o auxílio de um pH-metro digital, foram realizadas 3 medições em pontos diferentes do peito, para se obter uma média do pH. Para a análise de coloração, os filés eles foram expostos por 30 minutos à temperatura ambiente e depois, com o auxílio de um colorímetro, foram analisados os parâmetros de luminosidade, teor de vermelho, teor de amarelo, em 3 pontos diferentes do filé. Já para a análise de retenção de água, foram coletados 2 gramas de filé, que foram colocados em papel filtro. Esse papel filtro ele foi colocado entre 2 placas de vidro, e essa placa tiveram um peso de 10 quilos colocados por cima durante 5 minutos. Depois, esse peso ele foi retirado, as amostras então foram novamente pesadas. Para a perda por descongelamento, as amostras elas foram resfriadas a 4 graus Celsius por 24 horas, e posteriormente elas foram pesadas. Já para a perda por cocção, os filés eles foram envoltos em sacos plásticos, foram levados a banho-maria a 85 graus Celsius por 30 minutos. Depois eles foram resfriados em temperatura ambiente e foram novamente pesados. E por fim, essas mesmas amostras, elas foram cortadas em cubos de 1 por 1 por 2 centímetros e levadas ao texturômetro
para se obter a força de cisalhamento. E como resultado, nós obtivemos que no tratamento com piso plástico, os principais achados foram valores menores para dimensões do filé e, em relação ao teor de vermelho, o piso plástico apresentou um maior valor, pontuando em 4,58. Já em relação ao teor de amarelo, o valor foi de 6,53, que foi o menor encontrado em todos os tratamentos. No piso 50% Maravalha e 50% plástico com o antimicrobiano, nós encontramos o maior valor em relação às variáveis de pH e teor de amarelo, correspondendo a 5,97 e 7,74, respectivamente. Em relação ao piso 50% Maravalha e 50% piso plástico, foi encontrado o menor valor de teor vermelho, com um valor de 3,11. No piso 100% Maravalha, o teor de amarelo correspondeu a 7,72. Já em relação às demais análises, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas. Esse foi o nosso trabalho e eu agradeço a todos.